Prezados, bom e abençoada noite, tudo em paz com vocês? Eu me chamo André Batista e estamos em mais um devocional da Igreja de Nova Vida em Bangu. Este devocional que é extra, focado para homens, e estamos falando esta semana sobre saúde familiar. Bom, e nós estamos agora em período de eleição. Próximo dia 15 agora estaremos indo às urnas. Mas esse período que antecede as eleições é marcado com muitas propostas, muitas promessas bacanas, mas que depois a gente vê que não era nada daquilo, infelizmente. E hoje Deus colocou no meu coração o desejo de revermos um devocional que fala muito sobre o conforto e o perigo do engano. Então, abra o seu coração e vem comigo. Prezados, bom e abençoado dia, tudo em paz? Bom, hoje Deus colocou em meu coração a passagem de Romanos 9:10 para compartilhar com vocês. E diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, queridos, Paulo nos ensina que voltaremos a ter um relacionamento correto com Deus, reconhecendo que Jesus é o Senhor de tudo, incluindo de nossas vidas. Ele irá nos redimir, nos resgatar e nos restaurar do engano que vivíamos. E um dia desses eu pensava sobre o engano em que eu vivia achando que a vida era minha e eu podia fazer dela o que bem entender. Quando eu achava que a minha condição financeira era que determinava o que eu podia ou não podia fazer. Gente, quando eu pensava, quando eu me apoiava no meu intelecto, dando crédito a mim por todas as conquistas e deixando meu pai apenas na condição de meu ajudante. Pensando nisso, eu lembro que era uma época boa e confortável. Era bom, era confortável saber que a vida era minha e eu podia fazer dela o que bem entender. Era confortável achar que a minha condição financeira podia direcionar tudo que eu gostava de fazer e eu fazia. Era muito confortável ser considerado inteligente para realizar coisas. E pensando em todo esse conforto, Deus me mostrou que de fato o engano é um lugar confortável, é muito confortável. E eu perguntei, confortável quanto? E Deus me respondeu que o engano é um lugar tão confortável quanto o útero materno. Mas aí eu disse para o meu pai, como comparar o engano ao lugar mais sublime, acolhedor e confortável de toda uma vida? E ele me respondeu. Ele disse o seguinte, André, existem mães que após darem à luz, jogam seus filhos no lixo. E esse é o engano. Um lugar muito confortável, mas que depois de um tempo, nos jogam no lixo. E aí eu pergunto para você, queridos, até quando você vai se deixar ser enganado? Queridos, a palavra de Deus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu lhe faço uma pergunta nesse momento. Você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Não importa onde você esteja, para ser salvo, basta apenas você crer e confessar. Eu lembro da época em que eu decidi crer e confessar. Queridos, quando eu criei e confessei, Jesus, foi maravilhoso. Nesse dia, eu vou ler para vocês o que aconteceu comigo
que é o trecho de uma música, de um louvor. No dia em que eu criei e confessei, o Senhor me alcançou, me libertou e transformou. No dia em que eu criei e confessei, eu fui livre do pecado, do salário do pecado, da prisão do meu passado. No dia em que eu criei e confessei, eu fui salvo do poder que me oprimia. Fui salvo do engano em que eu vivia. Eu fui salvo, pois a sua graça me alcançou. Não há outro nome que salva, só Jesus, queridos. Um dia abençoado para vocês. Tchau, tchau. Pela graça do Pai, o teu amor me alcança.